Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus 24. Mateus 24. E leremos a partir do versículo 15. Palavras de Jesus no seu chamado sermão profético. Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não deixe a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Amém? Os irmãos podem ficar sentados. Meus irmãos, nós estamos a falar sobre profecias do fim dos tempos. E nós falamos no último domingo que a profecia tem vários efeitos benéficos. Um deles é que nos localiza no tempo, no plano de Deus para a história. Nós sabemos onde estamos. E vimos que, de facto, segundo a profecia, a nossa localização, onde é? Não é no início da igreja, pois não. Nós estamos agora no fim da história da igreja. Não é no fim do mundo. Não vamos confundir as coisas. Então nós temos uma dispensação da igreja que está a chegar ao fim, mas depois vai continuar algumas coisas que nós iremos falar. Então, a profecia é tão importante que Pedro diz assim: temos muito firme a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em estar distraídos. É isso? Em ignorar. Meus irmãos, o irmão e eu, nós somos membros da igreja dos últimos tempos. Nós não podemos ignorar as profecias. Não faz sentido. Uma pessoa que não sabe onde é que está é uma pessoa um bocadinho tonta. Não é? Onde é que estamos? Estamos no fim? Estamos no princípio? Estamos... Não, nós sabemos onde é que estamos. Porquê é que nós sabemos? Por causa das profecias. Então Pedro diz assim: estai atentos, atenção às profecias. Porquê? Porque são como uma luz que alumia em lugar escuro. O que é um lugar escuro? É um mundo onde nós vivemos. As pessoas estão confusas, não sabem o que é que está a acontecer. Todos pensavam que o século XX ia ser um século de grande progresso. Não é? Se os irmãos lerem escritores do início do século XX, pensavam que ia ser um século espantoso, de progresso, de luzes, de avanços da civilização. E passados 14 anos, rebentou a Primeira Guerra Mundial. E depois de acabar a Primeira Guerra Mundial, fizeram um intervalozinho e começaram a Segunda. E nunca mais parou. Então, meus irmãos, nós não podemos viver num lugar escuro. Num lugar escuro as pessoas não sabem onde estão, porque é que estão ali, tropeçam, caem. A igreja não vive num lugar escuro. Amém? Nós temos o que temos? Luz. O que é luz? É revelação. Então, diz assim, até que o dia amanheça. Então, nós estamos num período de escuridão até que vai amanhecer um dia. Quando é que o dia vai amanhecer? Podem responder. Quando Jesus vier. Ele é o sol da justiça. Quando ele vier, vai começar um novo dia. Mas agora estamos a viver a entrada na noite e vem aí ainda a noite. E os irmãos dirão, mas o que é que isso interessa? Olha, quem é pai, pense nos seus filhos assim:
Eu tenho de preparar os meus filhos para o que aí vem. Não é para assustar, é preparar. Preparar não é assustar, está certo? Nós não estamos aqui a assustar ninguém, mas é preciso preparar. O irmão, ao pensar na sua vida, pense nisso. O que nós temos é muito volátil. Eu tenho um emprego muito sólido. Depende. De repente, vem um vendaval financeiro que vai abalar as estruturas. Nós tivemos em Portugal um pequeno abalozinho, que foi o período da Troika, não é? E toda a gente já ficou em pânico. Eu fiquei também, perdi o meu subsídio, acho que foi de Natal, não foi? Uma coisa assim. E fiquei muito aborrecido. Mas, irmãos, o que vem aí é muito pior. Então, nós não podemos estar assim distraídos. Nós sabemos onde é que estamos. A palavra avisa-nos. Agora, se nós não quisermos ouvir, há pessoas que vivem na lua. Não, vai ser tudo bem. Está tudo ótimo. Vai ser tudo igual ao que sempre foi. Não. Pedro diz, atenção. Até que o dia amanhece e a estrela da alva aparece em vossos corações. A seguir, nós vimos uma pequena cronologia, mas hoje nós vamos explorar um aspecto em particular. Eu peço para avançar. Então, uma outra razão para nós conhecermos a profecia é que ela conforta-nos. Ela conforta-nos, porque o estado do mundo e o estado em que o mundo vai cair é de tal ordem que onde é que nós vamos buscar conforto? Reparem, meus irmãos, vamos pensar um bocadinho. Nós estamos num país pequenino, à beira-mar plantado, que é Portugal. Os irmãos têm consciência de que o nosso país tem condições excepcionais de vida? Têm consciência. Mas nós somos pobres. Sim, de facto, não somos um país rico. Mas, olha, temos segurança. O pastor Sérgio Novo e a esposa diziam-nos, isto é uma bênção à noite, a gente pode sair à vontade. Pode entrar num carro, sair de um carro, sem medo de ser assaltado. Há irmãos nossos da igreja que estão a comprar, no Brasil, carros blindados. Sabem o que é um carro blindado? É como aqueles que se usam na guerra. Porquê? Porque eles vão na autoestrada, de repente param e disparam um carro blindado, pelo menos é uma segurança. Mas isso é verdade? É. Mas vamos agora deixar o Brasil. Vamos para o Oriente. Os irmãos estão a ver o que é viver no Oriente. Gostavam de viver no Afeganistão? As mulheres aqui gostavam? E no Irão? Também não? E os jovens que estão aqui gostavam de estar na Ucrânia para combater e morrem aos milhares? Alguém gostava de estar lá? Meus irmãos, o mundo, nós aqui estamos aqui num cantinho, para já. Estamos a viver num paraísozinho. Estamos aqui. Como se diz assim, pobretes, mas alegretes. Mas, no resto do mundo, irmãos, o resto do mundo está um caos. O pastor Mário de Moçambique esteve aqui connosco, porque ele nos contou sobre a fome, a morte por doença. Uma irmã nossa que é médica em Angola, ela disse-me, assim, com lágrimas nos olhos, eu de manhã, quando vou para o hospital, ela é pediatra, eu sei que vou ter de escolher quais são as crianças que vão viver e aquelas que eu vou deixar morrer. Não há recursos, não há meios. Então nós temos de entender, irmãos, e não podemos ser assim, mais uma vez, alienados por uma falsa segurança, porque ela não existe. E nós temos de saber onde é que estamos a viver, para, quando vierem os problemas, não ficarmos apanhados assim de surpresa, e até alguns até perdem a fé, porque a fé deles é a fé no conforto, na segurança. Se perderem o emprego, também perdem a fé. Que boa, hein? Meus irmãos, a profecia conforta-nos. Nos dias maus, nos dias difíceis, nós temos de pensar assim. A noite vai passar, o dia vai nascer. A noite vai passar, Jesus vai voltar. E o nosso coração, meus irmãos, não pode estar fixado nesta terra.
tudo vai passar. O nosso coração está na cidade eterna, nas moradas que Jesus foi preparar. Isso não é nenhuma abstração, é a realidade. É para aí que nós queremos ir. É para aí que nós queremos levar os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos filhos. Amém? A seguir. O que é importante que a Igreja conheça da profecia? Bom, uma das coisas que Jesus ensinou, agora vamos falar de Jesus, que foi o maior profeta que houve. Muitas pessoas falam de Jesus como Salvador e foi tudo isso. Mas ele também foi um profeta e o maior profeta. Então, Jesus disse assim: quando vedes a nuvem que vem do Ocidente, logo dizeis, lá vem nuvem. E assim sucede. Nós aqui conhecemos as nortadas. Conhecem as nortadas? Já ouviram falar das nortadas? E os pescadores, temos aqui profissionais, pelos ventos sabem distinguir. Olha, vem aí tempestade, vamos para a terra, isto aqui vai ficar mal. Então Jesus está a dizer assim, vocês conhecem esses sinais. Logo dizeis, lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra ao sul, dizeis, está a falar lá do tempo de Israel, de Galileia, haverá calma, e assim sucede. E agora Jesus diz assim, hipócritas, é uma palavra forte, não é? Hipócritas. E ele diz, sabeis discernir a face da terra e do céu? Vocês sabem distinguir os sinais da chuva e não sabeis discernir o tempo profético? E Jesus estava a falar de um tempo profético muito especial, que era o que ele estava a viver, porque ele estava a cumprir as profecias. Ele veio como o Messias, do qual os profetas falaram ao longo de séculos. E agora o Messias chega e os judeus não sabem ver quem é Jesus. Não entenderam os sinais. E por isso Jesus ele está irado. Ele diz, vocês são os hipócritas. Vocês sabem distinguir os sinais dos céus e não sabem distinguir o tempo, este tempo. Meus irmãos, nós temos que discernir o tempo em que nós estamos a viver. E não devemos estar preocupados com o que os outros dizem, os jornais dizem, os mídias dizem, os religiosos que estão aí fora dizem. Nós temos de ver o que é que a palavra de Deus nos ensina, nos diz. A seguir. Então, dentro desses sinais, há um que nós temos de conhecer muito bem. É o maior sinal de todos. Eu agora queria que os irmãos prestassem atenção a uma coisa muito importante. Quando nós falamos de sinais, muitas pessoas colocam tudo ao mesmo nível. Dizem assim, bom, sinais. Se eu perguntasse assim, quais são os sinais proféticos do fim? Terremotos, guerras, fomes, peste, epidemias, Israel que voltou à sua pátria. Alto, espera aí. Quando nós falamos de Israel, não é ao mesmo nível dos outros. Israel é o grande sinal. Como nós podemos dizer, é o super sinal. Nós vamos hoje falar sobre isto, exatamente. Porque é que é tão importante? Então, nós temos de saber que os sinais do fim estão cumpridos, especialmente o maior sinal de todos, que é Israel. Bom, o que é que aconteceu com Israel? E hoje, meus irmãos, eu nem preciso de falar muito, porque os irmãos ouvem as notícias e sabem aquilo que está a acontecer com Israel. Portanto, nem preciso de estar a convencer os irmãos. Talvez aqui há 20 anos eu precisasse de falar com mais ênfase, mas os irmãos sabem. Eu hoje estava a tomar um pequeno almoço e a ouvir umas notícias. E logo a primeira coisa que me apareceu, Israel. Situação em Gaza. Segunda coisa, o ataque à casa de campo do primeiro-ministro de Israel. Eu pensei, meu Deus, não há mais nada a não ser Israel. Irmãos, hoje está aí Israel, está aí metido pelas casas dentro. É o sinal. Alguém diz que Israel, no relógio profético de Deus, é o ponteiro que indica as horas. E o ponteiro está-se a deslocar muito perto da meia-noite já. Então, há duas coisas que nós sabemos. Primeiro, em 1948, fixem esta data, irmãos, está bem? Não é preciso. Quando é que nasceu Portugal? Se os irmãos não souberem, não há problema.
1143, não é? Isso não é importante. Agora, e quando é que nasceu Israel? Isso nós temos de saber. 1948. O que é que aconteceu entre 39 e 45? Segunda Guerra Mundial. Terminou, 1945, terminou a guerra. O que é que aconteceu? Os aliados entraram nos campos de concentração e descobriram um cenário até quase inimaginável. Campos de concentração onde milhões, depois veio-se a saber, 6 milhões de judeus, não foi 6 mil, 6 milhões de judeus foram assassinados em massa nos campos de concentração. Eles abriram, eu já estive num campo de concentração e vi as câmaras de gás, onde eram metidos como gado, diziam que iam tomar um banho, metiam-nos lá, ligavam gás e no meio dos gritos eles iam tombando, morriam, e depois pegavam nos corpos, iam lá, alguns tiravam o ouro, às vezes arrancavam os dentes, que eram de ouro, juntavam tudo, depois atiravam para queimar os corpos. Os irmãos estão horrorizados, não estão? Pois, foi isso que fizeram. 6 milhões de judeus. Aqui na Europa, a Europa dos filósofos, dos cientistas, dos inteligentes. Meus irmãos, foi isto que aconteceu. Quando isto aconteceu, o mundo inteiro estremeceu, porque viu os horrores que tinham acontecido. E surgiu um movimento de simpatia para com Israel, que contrasta fortemente com o ambiente de antipatia que hoje o mundo vive contra Israel. Mas ao ver aquele cenário dantesco, houve um acordo em dar um lugar para aquele povo, os sobreviventes, se instalarem como nação. E houve várias possibilidades, mas os judeus só queriam ir para a sua própria terra. Não é? E assim, houve uma votação muito renhida na Liga das Nações, que é de onde vem a ONU. A ONU nasceu da Liga das Nações. E houve uma votação muito renhida em 1947. Foi uma batalha terrível para ver se deixavam que Israel voltasse a ter um pedaço, não era para ser um grande pedaço de terra, um bocadinho de terra lá na Palestina. E representantes de nações árabes ameaçaram, disseram que seria uma guerra mundial, que seria uma catástrofe, se eles aprovassem isso. Mas aprovaram. Por uma margem muito, muito escassa, mas aprovaram. E assim, Israel, passado uns meses, em 14 de maio de 1948, houve a proclamação do Estado independente, do Estado soberano de Israel. Cumprindo-se uma profecia. Poderá uma nação nascer num só dia? Nasceu 14 de maio de 1948. Bom, houve uma proclamação, os poucos judeus que estavam lá na Palestina festejaram, as nações árabes à volta. Irmão, eu queria dizer o seguinte, eu não tenho nenhum ódio contra os árabes, está certo? Nós vamos falar aqui. Pelo contrário, há muitos árabes que são cristãos e nossos irmãos, sabiam? Não tenho nada. Há pastores, irmãos nossos, que são árabes. Portanto, não estamos aqui a falar no sentido de etnia, de raça, não é? Mas a verdade é esta, que nações à volta logo se juntaram, porque eles ouviram a determinação da Liga das Nações, mas eles decidiram que não iam deixar que Israel existisse como Estado independente ali na Palestina, porque a Palestina era deles. Bom, e a proclamação foi feita no dia 14 de maio, no dia 15 instalou a Primeira Guerra, lá em Israel, dia 15. Os judeus mal armados, mas lá se defenderam conforme puderam,
E nós começamos a ver ali coisas acontecerem que só pode ser, irmãos, a mão de Deus, guardando aquele povinho. Porque era tanta gente. Se os irmãos virem no mapa, Israel daquele tempo, é um pontinho. E depois as nações tão grandes, com tantos milhares de soldados, exércitos fabulosos à volta, como é que aquele povozinho resistiu? É uma coisa assim impressionante. Então foi a primeira guerra, chamada também Guerra da Independência. Começou. Eles conseguiram aguentar-se, com muitos mortos, mas conseguiram aguentar-se. E, a partir daí, foi sempre pressões. Alguns estados árabes colocaram como um dos seus objetivos destruir Israel. Até hoje. Há estados árabes que têm nos seus objetivos políticos, objetivos, fazer isto, tal, destruir Israel. Então, continua até hoje, mas os aguardou. Em 1967, houve outra grande guerra contra Israel, muito perigosa. Várias nações árabes com o Egito à frente. Hoje o Egito é amigável para com Israel, mas naquele tempo não. E havia um líder no Egito muito carismático, chamado Nasser. Era um general, um militar muito competente, e ele convenceu várias nações árabes a juntarem-se todos para invadir Israel. Bom, em 1967, Israel soube daquilo e então, antes que eles atacassem, Israel atacou com a força aérea, sobretudo. E destruiu, em terra, destruiu logo, estou-me a rir, não tem piada nenhuma, mas destruiu logo os aviões dos inimigos que estavam lá à espera de ordens para levantar voo. Israel, antes que eles levantassem voo, destruiu-os a quase todos. E depois foi uma guerra de tanques e uma coisa terrível. E aconteceu uma coisa também que é inexplicável. Aquele povozinho pequenino ganhou a guerra contra vários países, mas países muito maiores, incluindo o Egito. Em quantos dias? 6. 6 dias. Por isso é chamada a Guerra dos 6 dias. 6 dias. Chegou ao fim e o que é que aconteceu? Israel conquistou mais território. Conquistou tanto território que os Estados Unidos ficaram alarmados e disseram: vocês têm que devolver algum, porque não podem ficar com tanto. E eles de facto devolveram. Mas houve uma coisa muito importante. Nessa Guerra dos 6 dias, eles entraram numa cidade, para eles, a grande capital deles, que é a cidade de Jerusalém. Porque eles não tinham Jerusalém. Na primeira configuração do território, eles não tinham Jerusalém. Mas agora eles entraram em Jerusalém. E há fotos de soldados israelitas que durante 6 dias combateram. Eu acho que muitos deles não dormiram durante 6 dias, cansados, sem fazer a barba, a cara assim, mas entraram em Jerusalém. E o que é que eles fizeram? Correram para o chamado Muro das Lamentações, que é o que, em princípio, sobrou do templo. O templo que foi destruído, do templo de Jesus, chamado Segundo Templo. Então eles correram para o Muro das Lamentações e é comovente vermos aqueles homens de guerra, valentes, chorarem como crianças. Choravam. Porquê? Porque depois de 2000 anos, Israel estava de novo na sua cidade. Isto é tão importante. É por isso que hoje nós podemos censurar Israel pela política deles e guerra, etc. Eu não estou a meter-me em política, nem em guerra, nada disso. Mas, irmãos, digo uma coisa aos irmãos. Tirarem Israel de Jerusalém, nunca mais. Eles de lá não vão sair. A não ser à força. Mas eles não vão deixar de Jerusalém. É claro que os muçulmanos dizem: não, mas aqui, esta cidade também é para nós uma cidade sagrada porque Maomé levantou o voo daqui. Qualquer coisa assim, não é? Bom, está certo. Mas para Israel, Jerusalém é a cidade de Davi. Não há como, não há como comparar. Então,
este é o cenário. E depois disso houve outra guerra, a guerra do Yom Kippur, em 1972 ou 73. E agora outra. O ano passado, em 7 de outubro, aquela organização terrorista Hamas, que está associada ao Irão, e que tem como objetivo, qual é o objetivo do Hamas? Destruir Israel. Irmãos, há nações árabes que eles ensinam na escola primária aos miúdos, ensinam geografia, então têm os mapas e tal. Quando tem um mapa da Palestina, não aparece Israel. É como se Israel não existisse, não aparece. Aparece a Síria, aparece a Jordânia, aparece o Egito, Israel não aparece. E os miúdos são logo, eles fazem uma lavagem ao cérebro neste sentido. Israel não existe aqui, eles são intrusos, estão aqui porque eles não devem estar. Israel diz, nós já estávamos cá há muito mais tempo. E é uma guerra que, outro dia eu ouvia um indivíduo, um especialista, a quem perguntaram na televisão, entrevistaram-nos, e eu ouvi com muita atenção. E perguntaram-lhe assim, olha, na sua opinião, qual é a solução para este conflito ali no Médio Oriente? Ele parou e disse assim, não há solução. Podemos diminuir um bocadinho a intensidade da guerra, mas não há solução. E eu disse para comigo, estás enganado. Há uma solução, só que não é uma solução nem das Nações Unidas, nem do Egito, nem da Jordânia. É a solução do rei que vai voltar. Aquele que se apresentou montado num jumentinho, lembram-se? Quando ele entrou lá em Jerusalém há 2000 anos, montado num jumentinho, como é que a multidão clamou? Hosana, Hosana. Hosana. E Jesus chorou. Espera aí, então a multidão estava ali a aclamar e Jesus chorou? Porquê que Jesus chorou? Ele diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os teus profetas e apedrejas os que te são enviados. Se tu souberas que a tua paz pertence, mas Israel não viu que aquele dia era o dia da paz, não viu. Eles não aceitaram o príncipe da paz. Se tivessem aceito Jesus, mas não aceitaram. Então o que é que aconteceu? Jesus chorou porque ele sabia o que ia acontecer. E o que ia acontecer é muito simples. É aquilo que mais tarde, 30 e poucos anos depois, aconteceu. Os romanos entraram, destruíram Jerusalém, destruíram o templo, destruíram Jerusalém, levaram cativos os judeus, por uma razão. Porque não viram, não reconheceram o tempo da sua paz. E é por isso que Jesus chorou. Porque quando Jesus olhou para Jerusalém, ele viu profeticamente, ele sabia o que é que estava a acontecer, que ia acontecer. E ele chorou. Meus irmãos, e Jesus disse assim, não me vereis mais, até ao dia, que dia? Em que disserdes, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então há uma promessa. Qual é a promessa para Jerusalém? É que Jerusalém vai penar, vai sofrer até um dia. É o dia em que eles vão reconhecer Jesus bendito e vão dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Nós que estamos aqui, nós já dissemos isso, não é, irmãos? Nós já aceitamos Jesus. Israel vai também um dia aceitar. Irmãos, e agora vou entrar na última parte. Eu não vou ser muito maçador para os irmãos, mas eu vou entrar numa última parte, que é uma parte muito importante da profecia, e eu vou ser muito simples na explicação, mas se houver alguma coisa que seja preciso, 2 a 8 nós podemos repetir, que é isto que nós lemos aqui em Mateus 24. Então, os irmãos querem abrir de novo Mateus 24? Mateus 24, 15. Reparem o que diz aqui. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou quem? O profeta Daniel. Esperem aí. Jesus está a citar um profeta e uma profecia.
E ele está a dizer, quando virdes isto acontecer, então nós temos que saber de que é que Jesus está a falar. Está a falar da abominação, da desolação, o profeta Daniel. O que é que está Jesus a falar? Bom, vamos ao profeta Daniel, capítulo 9. Vamos lá, irmãos. Depois daqui a um bocadinho os irmãos já vão almoçar. Daniel 9, a profecia chamada das 70 semanas. E hoje vou fazer apenas uma visão assim, breve. Todos abriram? Então, Daniel está a orar ao Senhor, porque Israel estava exilado e era tempo de Israel voltar do exílio. Depois de 70 anos de exílio, era tempo dele voltar. E Daniel ora ao Senhor, Senhor, faz com que o teu povo regresse. É uma oração muito bonita neste capítulo 9. E depois, num certo momento, há uma revelação de um anjo, Gabriel, que aparece a Daniel. Então nós vamos ler no versículo 20, Daniel 9, versículo 20. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, que estava no exílio porque tinham desobedecido ao Senhor fortemente, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que é um dos anjos cujo nome aparece na Bíblia, há outro também aparece, que é Miguel. E nós supomos que são dois arcanjos, dois seres celestiais muito altos, muito elevados na hierarquia dos anjos. Há uma hierarquia dos anjos, como se fosse um exército bem ordenado, ao general, ao coronel, por aí abaixo. Os anjos também estão assim muito bem estruturados. Então, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde e me instruiu e falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. 23. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Olha, irmãos, um parênteses, vale a pena orar. O Senhor agrada-se muito quando nós oramos. Toma, pois, bem sentido na palavra e entenda a visão. E agora vem aqui uma profecia que é das mais extraordinárias de toda a Bíblia. E os irmãos não precisam de ser especialistas, mas precisam de saber o mínimo sobre isto. Vamos ler. 24. 70 semanas. Bom, primeira observação. A palavra no original para semana é setes. É como se nós lêssemos assim, 70 setes. Certo? 70 heptênios, se quiserem. 70 setes estão determinados sobre o teu povo. E sobre a tua santa cidade. Para extinguir a transgressão, tal. Depois, no versículo 25. Agora, como é que se dividem estas 7 semanas? Já agora, as semanas são semanas de anos. Cada semana são 7 anos. Então agora os irmãos vão fazer as contas. 70 semanas de 7 anos, quantos anos dá? 7 vezes 7? 49. Esta geração que está aqui ainda sabe fazer contas. Se fosse um miúdo, tinha que ir buscar a calculadora à casa. Não é? 7 vezes 7? 49. 7 vezes 70? 490. Portanto, ele está a falar de um período de 490 anos. Olha, que é uma coisa muito específica. Não é uma coisa simbólica. Não, são 490 anos. Outra observação. Vai de graça, os irmãos pagam o mesmo. Israel tem datas precisas. A Igreja não. A Igreja nunca, o Senhor nunca deu datas para a Igreja. Nunca. Pelo contrário, até proibiu que alguém desse datas. Quando é que Jesus vai voltar? 1988. Houve um pateta que escreveu um livro assim. 88 razões porque Jesus vai voltar em 1988.
Só que o 88 não passou. Ele escreveu outro. 89 razões para voltar. Ele é um pateta? Não, ele é um espertalhão. Os patetas é quem comprou depois o livro. O de 88 depois comprou a segunda edição do 89. É gente pateta, não é? A Igreja não tem datas. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Agora, Israel é diferente. O Senhor tem datas. E aqui nós encontramos datas. E agora vem aqui muito explicadinho. Sabe e entende. E agora vou pedir que os irmãos sigam a leitura com este diagramazinho a seguir. Sabe e entende. Ele está um bocadinho mal, está um bocadinho desformatado, mas dá para ver. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, quer dizer, desde que Israel vai deixar o exílio e vai voltar para a sua terra, porque eles estavam em Babilónia, não é? Desde esse dia, eu não vou aqui estar a dar datas, para não estar a complicar, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas porquê? Foi o período da restauração de Jerusalém, porque Jerusalém estava destruída. Então foi durante... O primeiro período foi reconstruir o templo de Jerusalém, reconstruir os muros. É o que os irmãos podem ler nos livros de Esdras e Neemias. São esses 49 anos. E depois diz, e 70 e 62 semanas. Então, vamos lá fazer contas. 7 semanas mais 62, quanto é que dá? 7 mais 62, quanto é que dá? 62 mais 9, 69, não é? Então, 7 semanas é um período. 62 semanas, ruas e tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Agora, reparem no versículo 26. E depois das 62 semanas será tirado o Messias. Então, os irmãos, olhem para aquele esquemazinho que está projetado. Primeiro, 49 anos. Reconstrução de Jerusalém. Mais 439, o que faz 490 anos, não é? O que é que vai... 490, não, 483. 483 anos. O que é que vai acontecer? Até ao Messias. Quem é o Messias? Então, há datas. E há datas... Eu vou contar aos irmãos uma história. Os irmãos conhecem uma agência de policial, de polícia mesmo, britânica, chamada Scotland Yard. É muito conhecida, até quem gosta de ver filmes de mistério, de detetives, aparece a Scotland Yard. Bom, houve um detetive que era irmão nosso, era evangélico, Anderson, e ele dedicou-se ao estudo desta profecia. Ele começou a fazer contas. Ele viveu já no século XIX, não é? Começou a fazer contas. E sabem em que dia é que terminaram as primeiras 49 semanas? Em que dia? Bom, ele começou a fazer as contas, as 49, perdão, eu hoje estou um bocadinho cansado. Os primeiros 483 anos, para falarmos em anos, ele datou, fazendo as contas do calendário judaico, que não é o nosso calendário, o calendário tem 360 dias, etc. Ele chegou, sabem a quando? Quando Jesus entrou em Jerusalém. Quando Jesus entrou em Jerusalém. Profecia do tempo de Daniel. Até Jesus, por isso é que Jesus diz assim, se tu soubesses o que é este dia, porque é que Jesus falou daquele dia? Porque era um dia, quanto a mim estou convencidíssimo disso, era o dia do cumprimento da profecia. Israel não entendeu. E depois lemos no versículo 26,
E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. Muito bem, então, tirar o Messias, a palavra lá no original é cortado, às vezes diz mesmo cortado, tirado à força. O que é que aconteceu ao Messias? Morreu. Foi morto. E não será mais. E logo a seguir, na profecia, isto é Gabriel que está a falar, o anjo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Bem, o que é que aconteceu? Que povo é este? Que príncipe é este? Bom, Jesus disse que a cidade, ele disse assim, não ficará pedra sobre pedra. Jerusalém foi destruída em que ano? Os irmãos sabem? Outra data que é bom os irmãos fixarem. Esta é fácil. 70 depois de Cristo. No ano 70, Israel foi fortemente castigado por Roma. O Império Romano entrou na cidade de Jerusalém e destruiu a cidade de Jerusalém e destruiu o templo, o chamado segundo templo. O primeiro foi o templo de Salomão, este já era outro. Muito bem, então aconteceu. E o seu fim será como uma inundação e até ao fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Então podemos dizer assim, que as primeiras 69 semanas cumpriram-se até Jesus e a destruição do templo. Mas a profecia é das 70 semanas. E a outra semana? Ora, é esta última semana que ainda não se cumpriu. Irmãos, prestem atenção. A última semana da profecia de Daniel, a 70ª semana, não se cumpriu ainda. Mas porquê que o pastor diz isso? Vamos ver o que é que diz. No versículo 27, isto aqui no versículo 27 é futuro, ainda não se cumpriu. E ele firmará. Este ele refere-se ao príncipe. Ora, o príncipe, nós sabemos que foi um general romano chamado Tito, que invadiu a cidade de Jerusalém. E agora diz assim, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, a tal semana que falta, uma semana. Quem é este ele? Eu não tenho aqui tempo para dar todas as justificações. Este ele é um príncipe que vai aparecer, que vai assumir o comando do mundo e que nós podemos chamar o Anticristo. Anticristo é o grande governante do mundo que vai fazer o que nós lemos aqui. Então, ele firmará um concerto. O que é um concerto? É um tratado de paz. Os irmãos acham que é preciso haver um tratado de paz lá no Médio Oriente e no mundo? Sim ou não? Irmãos, é aquilo que o mundo mais anseia. Por favor, dê-nos paz. E este homem, ele vai dar paz. Vai ser um diplomata. Imaginem o que é convencer Israel, os árabes, a ter paz. Para nós é uma coisa assim. Como é que é possível? E ele vai fazer isso. Já muitos tentaram fazer. O presidente Carter tentou, Bush, Clinton, por aí fora. Obama, por aí fora. O Trump, coitado também, não é? Bom. Agora, muita atenção, porque é isto que Jesus vai citar aqui. Ele fará um tratado de paz com muitos por uma semana. Uma semana, quantos anos são? 7 anos. Então, está a falar de 7 anos. E diz assim, e na metade da semana, alto aí, o que é metade da semana? 3 anos e meio. Estão a ver ali, naquele mapazinho? Então, a 70ª semana divide-se em 2 metades. A primeira metade, 3 anos e meio, a segunda metade, outros 3 anos e meio. O que é que acontece na metade? Bom, lemos aqui. Ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Onde é que são feitos os sacrifícios e as ofertas de manjares para os judeus? Onde? No templo. Mas neste momento não há templo, mas vai haver. Vai haver o 3º templo. Aliás, já está tudo preparadinho para montar o 3º templo. Vai haver um 3º templo.
Hoje parece impossível. Pois é, mas as coisas impossíveis acontecem, meus irmãos. Então, este anticristo, vamos dizer assim, ele vai fazer um acordo de paz, mas chega à metade destes 7 anos e vai dizer assim, acabou a festa aqui. Vai dizer aos israelitas, aos judeus daquele tempo, acabou, acabou aqui esses sacrifícios e tal. E o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer uma assolação. E nós sabemos, e eu hoje estou apenas a resumir, que ele vai colocar uma imagem dele próprio, aliás, será talvez o falso profeta que vai fazer isso, uma imagem dele mesmo, e ele vai querer ser adorado. Mas isto é possível? Sim. Nós lemos no livro de Daniel, Nabucodonosor, o imperador, também construiu uma estátua para todos se curvarem perante ele. Lembram-se desse episódio? Então vai aparecer aqui também um louco, um homem possuído pelo maligno, que vai dizer assim, deixem lá de adorar esse Deus vosso, agora vocês vão me adorar é a mim. E aí os judeus vão dizer, nós fizemos um tratado de paz com este homem, enganamos-nos, fomos enganados. E a partir desse momento, meus irmãos, aí é que as coisas vão ser muito complicadas, em primeiro lugar para os judeus, em primeiro lugar para eles, porque virá uma ira terrível, uma perseguição como nunca houve. E então nós agora vamos ler de novo, para terminar, aqui em Mateus 24, 15. Está bem? Estamos todos situados? Vamos ler. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, quer dizer, a tal imagem, a tal adoração imposta ao anticristo, de que falou o profeta Daniel, Daniel 9, 27, está no lugar santo, lá no templo, quem lê atenda, e agora Jesus dá algumas orientações, e eu vou terminar, mas peço só mais um minutinho para os irmãos. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Então, esta profecia de que Jesus está a falar, é para quem? É para os americanos? É para os alemães? É para nós, portugueses? Para quem é? Versículo 16. Então, os que estiverem onde? Na Judeia. Então, Jesus está a falar o quê? Para os judeus. É para Israel. O que vai acontecer é para Israel. Por isso se chama grande tribulação, que em primeiro lugar é para Israel. Nós dizemos assim, mas porquê é que Deus permite uma grande tribulação para Israel? Por uma razão muito simples. É a mesma razão que às vezes o Senhor permite que haja sofrimento na vida de um homem, uma mulher, a quem Deus quer salvar e ele não quer, e o Senhor às vezes faz que tenha uma doença, permite que tenha uma doença, tenha uma aflição, e no meio da aflição a pessoa volta-se para o Senhor e converte-se. É a mesma coisa com Israel. Israel precisa de um grande abanão para voltar para o Messias. E vai ter um grande abanão mesmo. E agora no versículo 17, quem estiver sobre o telhado não deixa atirar alguma coisa. Vai sair uma ordem de matança terrível sobre os judeus, perseguição. E Jesus disse, olha, vocês quando virem que isto aconteceu, quando ouvirem esta notícia, olha, aconteceu isto assim, assim, lá no templo, fizeram esta abominação, fujam, Jesus diz, fujam. Nem vão a casa buscar mala com roupa, nada, fujam logo. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos. E um parênteses, ai das grávidas, das que amamentarem. E depois diz no versículo 20, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. O sábado, o Shabat, para quem é? É para os judeus. Quer dizer, esta profecia é para quem é? Para os judeus. Não há dúvida, pois não, meus irmãos? E agora, finalmente, versículo 21. Porque haverá, então, grande aflição ou tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E Jesus disse, se eu não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém se escapava. Quer dizer, havia um plano da destruição da terra toda e com os seus habitantes, o que é possível hoje. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Meus irmãos, é isto que vai acontecer. Olhem para este esquemazinho que está projetado e vamos terminar aqui. Profecia das 70 semanas. 69 semanas já se cumpriram,
até à primeira vinda de Jesus. Agora nós estamos a viver o tempo da igreja, que está ali a vermelho. É um tempo que é indeterminado, nós estamos a viver já como igreja há 2000 anos. Quanto tempo será mais? Pouco, porque Israel já está lá, o sinal já está lá. Portanto, agora o Senhor vai focar a sua atenção em Israel. E o que é que vai acontecer com Israel? 3 anos e meio vão andar enganados, fazem um tratado de paz, pensando que está tudo bem. E no meio vem a notícia terrível. E eles fogem e vai haver uma grande tribulação neles e em todo o mundo. E nós? Há ali uma palavrinha, antes do verde, com uma seta para cima. Conseguem ver? O que é que diz? Arrebatamento. O arrebatamento o que é? É para a igreja. Nós vamos ser tirados. Porquê? Porque aquele tempo da grande tribulação não é para a igreja. Não é para a igreja. Deus não precisa de nos abalar para crer nele. Nós já queremos. Nós já confiamos nele. Não é preciso nós dizermos assim, Senhor, vem livrar-nos. Ele já nos livrou. E nos livra. Nós somos a igreja de Jesus. E por isso o Senhor vai nos tirar do arrebatamento. E depois faltará então o resto de tempo, que é este tempo de grande tribulação. Amém, meus irmãos? Foi muito forte isto. Apesar, todos entenderam. Mais ou menos. Bom, nós vamos repetindo, porque nós temos de saber isto, temos de estar atentos. Quem é que mandou? Pedro. Se Pedro estivesse aqui, ele levantava e dizia assim, pastor, prega mais um bocado sobre isso. Não, agora temos que ir para casa almoçar. Vamos ficar de pé.